Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos contar histórias impressionantes de vários famosos das mais variadas áreas. Infelizmente nos deixaram em uma situação difícil de vida. Tiveram fama, tiveram dinheiro, tiveram status e no final da vida passaram por dificuldades financeiras, falecendo pobres. Espero que vocês gostem. São histórias realmente impressionantes. Vamos começar com essa querida atriz, vedete, Nélia Paula. Ela era argentina, mas naturalizada brasileira. Nélia Faria, nascida em Buenos Aires, capital da Argentina, em 26 de outubro de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de setembro de 2002. Mas ficou conhecida como Nélia Paula. Ela chegou ao Brasil ainda pequenina, mudou-se com a família para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Nélia Paula viveu por mais de 50 anos sozinha num apartamento do bairro de Copacabana, no Rio. Mas depois sentiu-se insegura e queixava-se que não tinha trabalho e foi morar seus últimos anos de vida no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, onde morou por quase 8 anos. Ela, lembrada por suas participações na novela Guerra dos Sexos, Partido Alto, mas tenho certeza que na sua lembrança, na sua memória, a sua participação em Rock Santeiro, como Amparita Hernandes, ao lado de Matilde, marcou a sua história na TV, em Rock Santeiro de 1985. Participou ainda de Selva de Pedra, Carmen, rápida passagem na Escolinha do Professor Raimundo, como Dona Clara, Dona Cora, fez várias participações especiais. No cinema, ela também teve participações como Costinho, Rei da Selva, As Borboletas Também Amam, o Bubu no Bobobó, entre tantos outros. Ela faleceu no Retiro dos Artistas. No dia 8 de setembro de 2002, ela teve um ataque cardíaco fulminante, aos 71 anos de idade. Infelizmente, vivia só, mas amparada pelo Retiro dos Artistas, que é essa casa maravilhosa que, graças a Deus, existe, que ampara grandes artistas com dificuldades financeiras, de não ter família, e é um abrigo muito digno. Um abraço a todos que fazem parte do Retiro dos Artistas. Quero mandar um abraço a Stefan Nessacian, que é o diretor, que trata muito bem os seus companheiros, de vida, mas teve tudo, mas no final da vida passou por dificuldades. Nossa querida Nélia Paula. Vamos relembrar de um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi o homem injustiçado pela sua própria classe, que foi Wilson Simonal, uma das mais belas vozes do Brasil. Wilson Simonal de Castro, nascido no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938 e faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2000. Foi cantor, compositor brasileiro de muito sucesso, principalmente nas décadas de 60 e 70, chegando a ter um programa na Tupi, o Spotlight, e depois programas na Record como Show em Simonal e Vamos Embora. Na sua época do auge, ele foi considerado na época o maior contrato de publicidade de um artista brasileiro com a empresa anglo-holandesa Shell. Ele tinha uma qualidade vocal muito grande e foi marcado por grande sucesso. Balanço Zona Sul, Lobo Bobo, Mamãe Passou Açúcar em Mim, Não Vem Que Não Tem, Samarina, que é uma das minhas preferidas, País Tropical, entre outros. Em 2012, Wilson Simonal foi eleito o 4º melhor cantor brasileiro de todos os tempos pela revista Rolling Stones Brasil. Mas em vida, ele passou pelo ostracismo, depois que foi acusado injustamente, e nunca foi provado que ele tenha feito delação. Ele passou o resto da vida tentando se defender, mas já tinha passado seu tempo. E por ele ter passado tanto tempo longe dos palcos, que era o que ele gostava de fazer, ele se tornou um dependente do álcool. Com o passar dos anos, ele se tornou dependente e o consumo excessivo anestesiava as pregas vocais, que eram forçadas pelo cantor sem que ele se percebesse. Com isso, o Simonal foi gradativamente perdendo a capacidade vocal, chegando aos anos 90 com a voz muito debilitada. O disco Os Sambas da Minha Terra, lançado em 1991, foi gravado apenas graças a uma fã que pagou as horas de estúdio, os músicos e o cachê de Roberto Menescal produzindo e arranjando. O próprio Menescal ofereceu a todas as grandes gravadoras, mas só conseguiu lançar pela Columbia, da Venezuela, que era dirigida por um amigo da sua época. Simonal ficou muito deprimido nesse período, recuperando-se apenas com o segundo casamento com Sandra Cerqueira de 1994. E aí saiu o Balanço, A Bossa e o Balanço, primeiro registro de Simonal na era do CD.
No dia 25 de março de 2000, Simonal fez o seu último show no Espaço Memphis, no bar em Moema. Alguns dias depois, ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês, recebendo visitas de Jair Rodrigues e, inesperadamente, de Geraldo Vandré. O cantor faleceu no dia 25 de junho de 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo. E quero mandar um abraço ao Simoninha e o Maxi Castro, sua ex-esposa também. E ele foi injustiçado até depois de morto. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. E no cemitério do Morumbi, uma área, parte do cemitério, que ficam a grande maioria dos artistas. E ele foi sepultado do outro lado da área normal, fora dos artistas. Muito triste essa história, que passou por bastante dificuldade, porque ficou muito tempo longe dos holofotes. Nosso querido Wilson Simonal, uma das mais belas vozes da nossa música. Ele tinha 62 anos de idade apenas. Vamos falar agora do jornalista esportivo Sérgio Noronha. Sérgio Barros de Noronha, nascido no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1932, faleceu no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 2020. Jornalista esportivo, veterano, radialista, repórter, tendo participado da cobertura da Copa do Mundo de 1950 do Brasil. Era conhecido como Seu Nonô, foi ainda redator, editor de esportes, secretário da redação e colunista, era vascaíno, trabalhou em vários grandes jornais, como o Jornal do Brasil, Globo e Tupi. Em televisão fez parte de equipes da Tupi, TV Rio, TVE, TV Globo, Canal Sport TV, fez parte do Mesa Redonda. Ele trabalhou mais de 40 anos na Rede Globo. Infelizmente, sofrendo do Alzheimer, ele foi demitido. E após ser demitido da Rede Globo, passou por bastantes dificuldades. E graças ao seu parceiro e amigo de muitos anos de profissão, o Arnaldo César Coelho, conseguiu uma vaga para que ele morasse seus últimos anos de vida no Retiro dos Artistas. Ele passava por dificuldades financeiras, não tinha parentes próximos, e o Retiro dos Artistas foi seu abrigo. Mas infelizmente, no dia 24 de janeiro de 2020, ele sofreu uma parada cardíaca. Já sofreu do mal de Alzheimer desde 2015. Passou seus 2 últimos anos de vida morando no Retiro dos Artistas. Uma triste história para um grande jornalista esportivo. 87 anos, nosso querido seu eterno Seu Nonô, Sérgio Noronha. Vamos falar agora desse humorista fantástico, o homem das 1000 caras, né? Fazia caras e caretas e tirava risada em programas de grande sucesso como Leão Livre, programa do Ratinho. Foi Rodela, Luiz Carlos Ribeiro, mas foi como Rodela que ficou conhecido em todo o Brasil. Nascido no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1954, faleceu em Guarulhos em 2 de dezembro de 2020. Algumas informações dizem que ele era pernambucano, mas a gente tira as informações do site Wikipedia, né? Ele fez um estrondoso sucesso. E na biografia dele, conta que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se para Recife aos 5 anos de idade, com os pais pernambucanos. Então, por isso que gera muito esse conflito. E ele descobriu que a feiura era um meio de fazer sucesso. Quando um dentista não queria arrancar, ele ia outro. Minha mulher não achou muito legal, assim para fazer os outros rirem. Depois ela se acostumou. Em 2016, numa reportagem exibida pela Record, retratou-se que o Rodela enfrentava dificuldades financeiras e depressão após a saída da TV, o programa do Ratinho. Ele trabalhava nas ruas de São Paulo fazendo shows humorísticos. Quando nós soubemos do seu falecimento em 2 de dezembro de 2020, aos 66 anos de idade, ele foi vitimado pela Covid, após estar internado por 2 semanas no Hospital Geral de Guarulhos. E foi um dos túmulos mais difíceis de encontrar, porque as informações sempre desencontradas. Diziam que ele tinha sido hospitalizado no Hospital Geral de Guarulhos. Muitos dos criadores de conteúdo aqui da plataforma procuraram nos cemitérios de Guarulhos. Depois de uma grande busca, o nosso parceiro do Caçadores de Lugares Perdidos foi quem encontrou primeiro. Ele foi sepultado no cemitério Caminho do Céu em Itaquaquecetuba. E ele morreu realmente pobre, esquecido, vitimado pela Covid. Em 2 de dezembro de 2020, uma grande perda para o humor. Passava por grande dificuldade. Vamos relembrar agora desse cantor que fez história do forró, que foi Messias Holanda, o homem do tiracoco. Manuel Messias Holanda da Silva. Nascido em Missão Velha, no interior do Ceará, em 6 de janeiro de 1942. E faleceu em Fortaleza, capital do Ceará, em 26 de março de 2018. Cantor e compositor brasileiro do autêntico forró. Ele não teve uma vida fácil. Para ele tudo foi difícil. Ele mudou-se para o Ceará, para Fortaleza, aos 5 anos. Trabalhou como camelô. Depois trabalhou nas rádios Iracema, Ceará Rádio Clube, onde começou a difundir suas músicas. Fizeram sucesso principalmente na década de 60, 70, como Pra Tirar
Tiracoco, Mariá, Vendedora de Rapé, que era um tabaco bom, Papa de Maisena. Foram mais de 100 composições em 17 LPs gravados. Fez um grande sucesso, até hoje é muito lembrado, principalmente nas festas juninas, as suas músicas. Eu só fico triste porque as bandas de forró deveriam reverenciá-lo, principalmente nessa época, falando que as músicas são de Messias Holanda, porque ele fez a história do forró, sem dúvida nenhuma. Essas bandas de hoje têm essa ascensão, são muito de Messias Holanda, de Ari Lobo, de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, que abriram as portas para todos esses cantores. Passou por bastante dificuldade. Ele, nos últimos anos de vida, fazendo o tratamento da saúde, gastou seus últimos recursos, passando por bastante dificuldade. Ele faleceu em Fortaleza no dia 26 de março de 2018, aos 76 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos, após quase 3 meses de internação no Hospital do Coração em Messejana, em razão de uma pneumonia. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista e nosso amigo Latumba, o Renan, inclusive ele mandou as imagens pra gente. Um túmulo muito simples, sem identificação nenhuma. E pra você ter ideia, o seu nascimento, a data do seu nascimento em Fortaleza é considerado o dia do forró, mas muito pouco lembrado. Nosso querido Messias Holanda, o homem do Tiracoco. Ele tinha 76 anos de idade. Grande nome do nosso autêntico forró. Vamos agora contar a história do cantor chamado Zazá. Areovaldo Batista da Silva, nascido em Nova Aurora, no interior de Goiás, em 16 de novembro de 1955 e faleceu em Pameri, em Goiás, em 12 de julho de 2019. Ele ficou conhecido também com o nome de Zazá Brasil. Foi um cantor famoso por ter sido o segundo parceiro musical de Zezé de Camargo, antes de se tornar o famoso, ao lado de Luciano. A história da parceria dos dois, que era conhecida como Zazá e Zezé, tornou-se notória após ser mostrada no filme Dois Filhos de Francisco, 2005, mas de uma forma bem tímida. A dupla Zazá e Zezé foi formada por volta de 1979 e eles gravaram 3 discos e a dupla acabou em 1984. Em uma entrevista dada em 2017, Zezé contou que passou a usar o sobrenome de Camargo, porque Areovaldo teria registrado o nome Zazá e Zezé, sem que ele soubesse. E, inclusive, ele próprio, Zazá, deu uma entrevista ao Domingo Show, na época comandado pelo Geraldo Luiz, onde ele disse que, nos últimos anos, ele sobreviveu com a ajuda de amigos e morava de favor em uma casa e chegou até a passar fome. Ele, na década de 80, chegou a se candidatar a vereador em Ipameri e Zazá faleceu em 12 de julho de 2019, aos 67 anos. Ele estava internado por alguns dias em um hospital da cidade natal por conta de um câncer no pâncreas. Ele teve um final de vida muito triste, realmente, o Zazá falecendo com bastante dificuldade. Vamos agora falar também do grande cantor Augusto Calheiros. Muitos não conhecem porque ele foi um grande cantor, mas da década de 50. Augusto Calheiros, nascido em Murici, no interior de Alagoas, em 5 de junho de 1891 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1956. Ele iniciou a carreira artística em Recife, em meados ainda da década de 20. Em 1927, foi integrante do grupo pernambucano Turunas da Mauricéia. Depois transferiu-se para o Rio de Janeiro e fez um grande nome por causa da sua voz afinada, o estilo peculiar de interpretação. E ele passou, segundo o Wikipedia, várias manchetes que contam sua história, que ele viveu muitos anos de vida cantando apenas com pulmão, devido a ele ter retirado em consequência de uma tuberculose. Ele era conhecido como a Patativa do Norte. Ele passou por grande dificuldade no final da vida, falecendo pobre, e ele foi sepultado em um cemitério do Rio de Janeiro. Todas as matérias dizem apenas assim, não se sabe qual ao certo foi o cemitério que ele foi sepultado inicialmente. E em 1955 ele adoeceu gravemente e viu-se desprovido de qualquer recurso, pois a vida boêmia o deixara pobre. Foi então socorrido pelo amigo Almirante, grande compositor, que muito admirava, e fez circular um original livro de contos com a finalidade de arrecadar o necessário para seu tratamento. Calheiros, apesar da solidariedade recebida de amigos, veio a falecer no dia 11 de janeiro de 1956, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgãos, motivado pelo diabetes. E somente em 1968
foi conseguido que ele fosse exumado e seus restos mortais levados para Garanhuns, graças ao Washington Medeiros, então funcionário do IBGE, admirador do cantor e suas músicas. E ele foi sepultado no mesmo cemitério do nosso querido Dominguinhos. Inclusive, fizeram um memorial com uma estátua dele, com um violão. Infelizmente, as informações que nós tivemos foi que esse violão foi levado e o túmulo se encontra bastante deteriorado em Garanhuns. Mas graças ao Washington Medeiros, pelo menos foi levado. Ele tinha sido sepultado em uma cova simples no Rio de Janeiro. Uma triste história para o grande cantor Augusto Calheiros. Vamos agora falar dessa estrela da música do samba, que foi a nossa querida Clementina de Jesus. Clementina de Jesus da Silva, nascida em Valença, no interior do Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 1901. Faleceu no Rio de Janeiro em 19 de julho de 1987. Também conhecida como Tina, ou Kelé, foi uma grande cantora brasileira. Deixou um grande legado no resgate dos cantores negros tradicionais e na popularização do samba, além de ser vista como um importante elo entre a cultura do Brasil e da África. Apesar de tornar-se conhecida por sua habilidade em revitalizar a herança africana na música popular brasileira, Clementina era católica e é considerada uma das mais importantes e influentes cantoras da história do samba, sendo comumente denominada Rainha do Partido Alto. E ela foi descoberta tardiamente. Ela trabalhou como doméstica, lavadeira por mais de 20 anos, até ser descoberta na Taberna da Glória pelo compositor Hermínio Belo de Carvalho, que levou para participar de um projeto. Ela apresentou-se ao lado de Araci Cortes, Paulinho da Viola, Nelson Sargento, entre outros. E os últimos anos de vida para ela não foram fáceis. O mundo musical a deixou de lado. Ela foi praticamente esquecida. Sua saúde piorava, teve vários derrames, caiu realmente na pobreza e passou a cantar em churrascarias, mas já começava a esquecer as músicas durante as apresentações. Ela faleceu em função de um último derrame, de 19 de julho de 1987. E seu sepultamento foi no cemitério São João Batista e teve poucos acompanhantes. Realmente faleceu esquecida, um grande nome do samba, querida Clementina de Jesus, de 86 anos de idade. Vamos agora falar do jogador Popó. Eu também fiquei surpreso com a história, também triste. Apolinário Santana, conhecido como Popó, nascido em Salvador, na capital baiana, em 9 de fevereiro de 1902 e faleceu em Salvador em 17 de fevereiro de 1955. Foi um jogador brasileiro, um dos grandes nomes do futebol baiano, tendo atuado por 11 clubes do estado. Porém, se destacou e foi o principal jogador do Ipiranga, fazendo diversas pessoas se maravilharem com suas atuações em campo, trazendo diversos torcedores ao time. Popó foi o primeiro grande jogador do futebol baiano, apelidado de craque do povo ou terrível. Infelizmente, assim como muitos jogadores das décadas passadas, Popó começou a sofrer de problemas com o alcoolismo e se aposentou do futebol. Além disso, perdeu o dinheiro conquistado em seu passado vitorioso no futebol e mesmo com toda a fama fora do esporte não conseguiu vencer o vício do álcool. Terminou a carreira pobre, pedindo esmolas na Arena Fonte Nova. Ele faleceu no dia 17 de fevereiro de 1955, aos 53 anos de idade. O craque do povo, o jogador Popó, um dos maiores jogadores da história do futebol baiano. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar também do jogador de futebol Maneco, Manuel Anselmo da Silva, nascido em Cachoeira de Macacu, no estado do Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1956. Jogador de futebol que atuou como meia-direita e tinha o apelido de Saci do Irajá e carregou durante toda a sua carreira. Ele jogou exclusivamente pelo América do Rio de Janeiro, onde fez 227 gols, sendo o terceiro maior goleador da história do clube rubro de todos os tempos. Ele ainda participou da seleção de 1947. Infelizmente, é muito triste a história dele, porque ele faleceu com apenas 34 anos de idade e passava por dificuldades. E ele tinha comprado um apartamento para os pais. Como passou por várias dificuldades financeiras e ele já estava fora dos gramados, ele estava atuando como treinador nas bases da equipe de base do clube do América e não conseguiu pagar as prestações, não conseguiu quitar a dívida do apartamento. Infelizmente, chegou o pedido para tomar o apartamento e ele não aguentou a pressão, tirou sua própria vida em 22 de novembro de 1956, com apenas 34 anos de idade. Uma triste história do grande jogador Maneco.
Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem de saber essas histórias. Obrigado a todos os amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho diariamente. Eu fico muito feliz sempre pelo carinho. Nosso amigo Jorge Tatsuta, lá do Japão. Meire Lazier, não perde um só vídeo. O Alexandre Lopes, Rita de Cássia, obrigado. O Antônio de Matos, Jean Felipe Tuber, Estação das Flores, obrigado. Genete Cisato Vital, Bruno Madeira, Áudia do canal CR, obrigado. Edmar Mor, o Alves Souza lá do Maranhão, o Alisson Augusto, o Silvio Santos Colorado, o Fausto Henrique de Contagem, Minas Gerais, Márcia Francisquini, obrigado, Selma Alves, Jéssica Nunes, obrigado pelo coração, Danilo Barros, Maria de Fátima, Roberto de Aguiar, a Tiazinha do Sertão, obrigado, Ali Ferreira de Pouso Alegre, o Eden Davi lá do Paraná, Maria de Fátima, Zilda Simões, Geraldo Roque, Maria de Lourdes, obrigado de coração pelas palavras de incentivo. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.